Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Hoje vamos finalizar o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. É o PET volume 1 de 2021 e estamos finalmente na semana 4, que tem comunidade temática Grandezas e Medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, medidas. Cara estudante, nessa semana você vai reconhecer a necessidade de utilizarmos unidades de medidas padronizadas e resolver problemas que envolvam medições e cálculos de áreas de figuras planas. Então, recapitulando, ele traz aqui as grandezas que nós temos para efetuar algumas medidas. Por exemplo, o comprimento, a gente utiliza o metro, a capacidade, o litro, massa, quilograma, área, metro quadrado, volume, metro cúbico, tempo, hora. Claro que essas medidas, elas são as medidas padrões, tá? Pode haver variações, nós podemos ter os múltiplos e os submúltiplos dessas grandezas. Aqui ele traz uma revisãozinha, como calcular a área de triângulo. Então, para calcular a área de triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. No retângulo, simplesmente base vezes altura. E no quadrado, a gente também pode utilizar base vezes altura, igual a do retângulo, ou A vezes A, que acaba dando A ao quadrado. Então, vamos iniciar aqui as nossas atividades. Então, questão número 1. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Bom, esse terreno, do jeitinho que ele aparece aqui, eu consigo dar o nome a ele de trapézio. E o PET, ele não fez uma revisão de trapézio para a gente. Ele não trouxe como que eu calculo a área de um trapézio. Então, eu vou colocar para a gente aqui. Para calcular a área do trapézio, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ou nós podemos dividir ele em 3 partes. Eu fico com um triângulo à esquerda, um outro triângulo à direita, e aqui no meio nós ficamos com um retângulo. Então eu posso calcular a área de 3 partes. 1, 2, 3, e somar no final, tá? Área de triângulo eu sei fazer, de retângulo também e de triângulo também. Porém, a figura inteira, essa figura aqui, ela é um trapézio e eu tenho uma forma específica, então eu consigo ganhar tempo. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, vamos substituir. Olha só. Base maior. Bom, a base maior vai desse ponto até esse. Então, o lado de trás vale 34 metros. Então, aqui vale 34. Mais a base menor. Bom, a base menor é só esse pedacinho aqui. Esse pedacinho rosa aqui. Quanto vale essa base? Bom, nós não temos. Beleza? Mas a gente consegue calcular essa base. Como que a gente vai calcular essa base? É só pensar o seguinte. Aqui embaixo, na base maior, ela mede quanto? Ela mede 34. Então, desses 34, eu vou descontar esse pedacinho que vale 16 e vou descontar esse pedacinho que vale 16. Então, 16 mais 16, 32. Então, tem que descontar 32 de 34. Então, 34 menos 32, esse pedacinho aqui vai valer 2 metros. Então, a base de cima vale 2 metros. Então, aqui fica 34 mais 2 vezes a altura. Bom, a altura não é esse carinha aqui. A altura, infelizmente, é esse cara aqui. Eu estou destacando em verde. E esse cara a gente não sabe quanto ele mede, tá? Porque 20 é esse lado. E a altura é sempre na vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui. E nesse triângulo, eu sei que esse lado vale 20. Eu sei que esse lado aqui vale 16. Então, eu consigo descobrir quanto vale esse lado que eu vou chamar ele de x. Só que para descobrir quanto vale esse lado aí, que eu estou representando com x, eu tenho que usar o Teorema de Pitágoras. E nós não estudamos o Teorema de Pitágoras ainda. Aí assim fica difícil de a gente resolver o exercício. Mesmo que eu fizesse a área desse triângulo, que eu sei a fórmula, a área desse retângulo, que eu também sei a fórmula, e desse triângulo, que eu também sei a fórmula, eu iria precisar desse x.
eu iria precisar desse lado do triângulo, desse lado do retângulo. Então, como que eu vou calcular esse x? Como eu disse para vocês, nós iremos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E a hipotenusa é o maior lado. A hipotenusa vale 20. Então, tem aqui 20 ao quadrado é igual. B e C são catetos. Um cateto é 16, o outro é x, tanto faz a ordem. Vou colocar aqui 16 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4, então 400. 16 vezes 16, 256, mais x ao quadrado. Então, eu tenho 400 menos 256, né? Troca de membo, troca de sinal, troca de operação. Isso é igual a x ao quadrado. Logo, nós vamos ter o seguinte, 400 menos 156 vai dar 144, que é igual a x ao quadrado. Logo, x é igual a raiz quadrada de 144. Potência troca de lado vira raiz. Logo, eu vou concluir que o meu x vai valer 12 metros. Então, agora eu descobri a altura do trapézio, eu descobri a altura do meu triângulo, eu descobri a altura do meu retângulo, e agora eu consigo, então, terminar meu exercício. A altura aqui vale 12, e no final nós vamos dividir tudo isso aqui por 2. Então, a área é igual a 34 mais 2, eu vou colocar aqui 36, vezes 12 dividido por 2, eu vou colocar aqui 6. E sobrou agora 36 vezes 6. Então, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então, está aqui. Nós temos 216 metros quadrados. E olhando para as alternativas, infelizmente não tem. Tá? Nós poderíamos chegar em qual resposta? Talvez se pegasse aqui a altura 10, ou melhor, a altura 20, não daria também. Não tem resposta correta. Então, eu vou ficar com 216 metros quadrados. Infelizmente, nós precisamos sim desse x que eu destaquei aqui para vocês, tá? Porque ele é a altura do trapézio. Se você não quiser trabalhar com trapézio, não tem problema. O x é a altura do triângulo, ou é a altura do nosso retângulo. Então, tem que calcular o x. E nesse caso, o x vale 12. Beleza? Então, infelizmente, nós não temos ali a alternativa correta. Pode ser que o PET tenha sido alterado depois dessa gravação. Tá? Nós estamos aqui no dia 8 de março. Então, não sei. Tá? Pode ser que tenha modificado, mas meu desenvolvimento é esse. Resposta 216 metros quadrados. Dando sequência aí na correção. Um marceneiro deve fazer uma cruz como a da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então, nós queremos calcular a área dessa cruz. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir ela em partes. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar essa parte, que eu sei calcular a área, é um quadrado. Eu vou pegar essa outra parte, que eu também sei calcular a área, é um outro quadrado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E posso dividir aqui também, sem problema nenhum. Aí eu fico com essas partes aí e calculo tudo de forma separada. Vamos lá? Olha só, vou calcular a área dessa parte aqui, área 1. Então, a área 1 é um quadrado. Então, para calcular a área, é L ao quadrado. Então, a área 1 vai ser lado vezes lado, 1 vezes 1, 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, 1 metro quadrado. Beleza? A área 2. Bom, a base aqui é a mesma que essa, então vale 1. Então, também é um quadrado 1 por 1. Logo, a área 2 também vale 1 metro quadrado. Nem preciso fazer conta. Aí eu chego aqui na área 3. Eu sei que aqui em cima vale 1. Sei que aqui também vale 1. Então, também é um quadrado. Então, a área 3 também vale 1 metro quadrado. Aqui eu tenho a área 4, que também é um quadrado 1 por 1. Então, a área 4 também vale 1 metro quadrado. E depois sobrou aqui a área 5, que é um retângulo.
Aí, para calcular a área 5, para calcular a área de um retângulo, é base vezes altura. Então, a área 5 vai ser igual a base, que vale 1, vezes a altura, que vale 3. Então, 1 vezes 3 vai dar 3 metros quadrados. E qual é a área total, então? Então, vou colocar assim, ó, área total. Quanto que ela vale? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Mais 3, 7. Então, 7 metros quadrados. Então, essa foi a questão número 2. Para finalizar o PET volume 1, temos aqui a questão número 3. Observe as cenas a seguir. Essa caixa tem 37 centímetros de altura. Esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. Cadê o C? Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora conte até 60, enquanto nós escondemos. Para fazer essa receita, preciso de um copo de água morna. Só temos mais estes galões de 5 litros. A primeira cena vai durar 8 minutos. Esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Agora responda as questões. Item A. Então vamos lá. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Por quê? Então, se outra pessoa medir a caixa, ela vai encontrar a mesma medida? Sim. Por quê? Porque a trena é padronizada. Então, vou colocar aqui, ó, ver se vai caber. Porque a trena é padronizada. Beleza. Item B. Na cena B, se Ana medir o pano utilizando o seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou. Por quê? Bom, Vicente mediu com o seu palmo, se a Ana medir, será que ela vai encontrar a mesma medida? Então a resposta é não. Por quê? Porque os palmos... Então, porque os palmos são diferentes. Item C. Na cena C, é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor que a da contagem feita por Ana? Bom, o tempo da contagem, todo mundo ia contar até 60, né? Mas eu contar até 60 e você contar até 60, nós podemos terminar e provavelmente vamos terminar em momentos diferentes. Porque um conta mais rápido e o outro pode contar mais devagar. Então aqui ela perguntou, né? A contagem, ela vai ser a mesma? Então, se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo de contagem seria maior ou menor que o da contagem feita por André? O tempo da contagem seria maior ou menor? Bom, todo mundo vai contar até 60, mas o tempo real é diferente. Eu acho que eu posso responder isso aqui, né? Pode ser maior. Então, vou colocar assim, pode ser maior ou menor. Pois depende da velocidade que cada um conta. Por exemplo, eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai contar, você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, vai ser diferente. No final a contagem é diferente. O tempo real é diferente. Beleza? Dando sequência. Item D. Na cena D, qual dos copos o William deveria utilizar na receita? Bom, não sei. Vou colocar assim, não sei.
quê? Os copos são diferentes. Eu não sei qual copo está escrito na receita. Se é um copo de 200 ml, se é um copo de 300 ml, então eu não sei. Então eu coloquei aqui não sei, pois os copos são diferentes. E eu não sei a receita também. Letra E. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada? Sim. Por quê? Porque os galões têm o mesmo tamanho, então é padronizado. Então os galões são iguais. Então existe um padrão. Letra F. Na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Não. Por quê? Porque o cronômetro é padronizado. Então vou colocar assim, não, porque o cronômetro é padronizado. Diferente dos meninos que estavam brincando de esconde-esconde, né? Que uma pessoa ia contar. Então lá cada um conta numa velocidade diferente. Se tivesse utilizando o cronômetro, beleza, todo mundo ia ter 60 segundos certinhos. Letra G. Na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra de Esther que mediu usando os pés, a medida seria a mesma? Bom, a Esther mediu a quadra com os pés e o Paulo, se ele medir, ele vai encontrar a mesma medida? Então já vou colocar aqui, né, na letra G, a resposta é não. Qual das medidas será maior? A de Paulo ou a de Esther? Bom, quem vai ter que usar mais vezes o pé? A Esther tem o pé maior que o do Paulo. Então, se ela usa 10 vezes o pé, o Paulo vai ter que usar mais porque o pé dele é menor. Então, no final, o Paulo vai usar mais vezes o pé. Então, a medida do Paulo vai acabar sendo maior. Então, vamos colocar aqui não. Qual medida será maior? Paulo. Então, vou colocar aqui não. A medida maior será do Paulo. Vai ser do Paulo, porque o pé dele é menor, então ele vai utilizar mais vezes. E para finalizar, a letra H. Quais das cenas utilizam unidades de medida não padronizadas? Como você chegou a essa conclusão? Bom, a conclusão é o comentário que nós fizemos em todos os itens. Tá? Lá na letra A, ele usou uma trena. Então, trena é padronizada. Beleza. No item B, ele mediu lá o pano de prato, o tecido, usando o palmo. Então, no B, não é padronizado. Né? Por quê? Porque os palmos são diferentes. Então, os palmos são diferentes. Depois, lá no item C, foi a brincadeira do esconde-esconde, né? Que eles tinham que contar. Então, lá eu vou colocar também. Por quê? Lá não existe um padrão. Porque a contagem depende de um certo ritmo. Cada um conta no ritmo. Então, letra C. Não existe a medida padronizada, pois a contagem... Então, pois a contagem depende do ritmo. Depois, no quadrinho D, ele tinha 2 copos. Mas os copos eram diferentes. Eu não sei qual copo ele tem que usar. Se ele usar o maior, a receita vai ser de um jeito. Se ele usar o copo menor, a receita vai ser de outro jeito. Então, vou colocar aqui que o D também não tem uma medida padronizada, porque os copos são diferentes. Se os copos fossem iguais, beleza. É sempre aquele copo. Então, vou colocar não, porque os copos são diferentes. Se ele for usar um só, que a receita está pedindo, beleza, existe o padrão. Mas com copos diferentes, não existe um padrão. Aí no quadrinho E é o quadrinho do galão, os galões são iguais, então existe um padrão. Na letra F,
Tem o cronômetro. O cronômetro ele é único, né? Então existe um padrão. E no G, que é o que nós estamos, não existe o padrão, né? Vamos colocar aqui, ó, G. Por quê? Porque os pés são diferentes. Então, P, pois os pés são diferentes. Beleza, gente? Assim a gente encerra o PET volume 1. Não sabemos se teremos aí o PET volume 2. Se tiver, estaremos novamente efetuando a correção. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você não concorda muito com a questão número 1, com a questão do trapézio, comenta aí. Né? Sua opinião ela é válida para mim. E até a próxima. Um grande abraço.